Falou com um morto? Primeira parte. Se você ouvir até o final, vai ficar escandalizado. Caso queira permanecer na suposta inocência, pare por aqui mesmo. Quando colocamos as proibições impostas ao ser humano para Deus, estamos rebaixando Deus a um mero ser criado. As impossibilidades espirituais impostas ao ser humano quando é aplicado às possibilidades de Deus. Estamos afirmando que, quando a Bíblia apresenta Deus como todo-poderoso, está mentindo. Sendo assim, Deus, sendo todo-poderoso, está acima de limitações, de leis, de regras e mesmo do poderio da morte. Deus não é Deus de mortos. Poderá alguém questionar? E as pessoas que morreram? Meus pais morreram e estão mortos para mim. Para Deus não estão mortos porque Deus não é Deus de mortos. Meus pais eram adoradores de Deus. Caso eles estejam realmente mortos para Deus como ensinam as religiões, Jesus mentiu quando proferiu estas palavras. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Lucas 20, versículo 38. E todo aquele que vive, e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? João 11, versículo 26. Poderá alguém fazer as seguintes afirmações? Ele está defendendo teoria espírita. Se você ouvir com honestidade, não estou defendendo teoria espírita, mas o que está escrito na Bíblia, caso você crer realmente na Bíblia. Afirmo sem medo de errar: o Espiritismo e todas suas ramificações estão erradas e não são religiões cristãs. Religiões cristãs são apenas as que creem em Jesus como Salvador, e os espíritas não crerem em Jesus como Salvador. Jesus para eles foi apenas um mestre reencarnado. 2. Ele está defendendo a imortalidade da alma. Se você ouvir com honestidade, vai observar que não afirmei em hipótese alguma que a pessoa depois de morta continua alguma parte dela viva para o ser humano. O que vou apresentar é o que a Bíblia mostra. Afirmei e reafirmo que para Deus o verdadeiro adorador continua existindo mesmo depois de morto, e foi Jesus quem afirmou. O outro problema é que as pessoas confundem a matéria com a alma, e a alma com o espírito. O ser humano é composto por estas três matérias, sendo uma material e duas espirituais. É a Bíblia quem afirma novamente, contradizendo as doutrinas religiosas. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Palavra de Deus é Jesus Cristo. 2. Divisão entre a alma, que é o ser espiritual. 3. Divisão entre o espírito, que é o ser espiritual. 4. Juntas e medulas representam o corpo material, ou seja, o templo ou tabernáculo terreno. 5. Alma e espírito são, podemos assim afirmar, corpos espirituais diferentes. Aqui fica provado que Deus fez o ser humano dividido em três partes. Segundo Coríntios 5, versículos 1 a 4. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 2. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu. 3. Se é que, estando vestidos, não formos achados nus. 4. Porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Não há um texto bíblico afirmando diretamente que Moisés ressuscitou. Há religiões que afirmam. E Moisés apareceu e conversou com Jesus. Poderá alguém questionar? Jesus invocou o espírito de um morto estabelecendo a seção espírita no cristianismo? Quem assim pensar ou que fizer tal insinuação é porque é filho da asneira.
Lucas 9, versículo 30. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Para Deus não existe passado. Para Deus não existe presente. Para Deus não existe futuro. Deus é atemporal, ou seja, não está preso ao tempo, e o tempo não tem poder sobre ele. Nós, seres criados, estamos presos ao tempo e somos regidos pelo tempo. Entenderam agora por que para Deus seus adoradores continuam vivos mesmo depois de mortos para nós? É impossível Deus ser regido pelo tempo. Porque foi Deus quem criou o tempo para o homem e na eternidade não existe tempo e muito menos computação do tempo. E no caso de Saul? Foi Samuel ou um demônio que falou com Saul? 1 Samuel 28, versículo 11 e 12. A mulher então lhe perguntou: Quem te farei subir? Respondeu ele: Fazei-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e falou a Saul, dizendo: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Sabiam que as religiões sempre mentiram sobre este texto? Sabiam que as religiões, para tentarem explicar este caso, tiveram primeiro que tornar Deus um ser controlado pelo tempo? Sabiam que as religiões tiveram que primeiro destituir Deus de sua soberania e também destituíram Deus como Todo-Poderoso e o nomearam apenas como Deus Poderoso? Vamos observar alguns detalhes ocultados pelas religiões neste episódio. Deus é soberano, todo-poderoso e onipotente. Sendo assim, ele pode tudo e sem ter que dar satisfação aos seres criados. Sendo Deus soberano, todo-poderoso e onipotente, se ele quiser fazer um corpo morto falar, ele o fará. Fez até uma jumenta falar sem dar aula linguística para ela. Fez um corvo alimentar um profeta por meses com pão e carne, sem dar aulas a ele como ser um garçom. Sendo Deus soberano, todo-poderoso e onipotente, se ele quiser fazer um morto aparecer depois do corpo ter sido destruído pela terra, ele o fará se houver necessidade. Ele tem poder e capacidade para fazer o que quiser ou deixar de fazer. 2. Usar o texto que proíbe conversar com um morto e aplicar esta proibição a Deus. É a criatura restringindo as ações de Deus. Desta forma, a criatura está governando Deus, o que deveria ser o contrário. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.